Escola Municipal Dr. Wilson Pedro Klein. Nós temos ainda o Marcelo Schweizer, nosso coordenador pedagógico e diretor da Escola Municipal Ivo Silveira. Temos a Carmen Marcos, que é coordenadora e diretora da Escola Municipal Ernesto Hackman. E temos a Viviane Sitniewski, que é a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Viver e Conhecer. Então, nós temos 4 coordenadores pedagógicos, 2 que são coordenadores e diretores que nos acompanham hoje. Bem, Rodrigo, eu passo a palavra para a Simone, para ela falar um pouquinho e fazer a abertura, né? Simone. Bom dia. Sinta-se à vontade. Estão me ouvindo aí, Iso? Porque a internet aqui hoje também, Rodrigo, não é só, né, ir no sítio. Aqui também não está muito fácil hoje a internet, não, né? Mas, enfim, dizer bom dia a todos, né? Agradecer primeiramente ao Rodrigo por estar aqui nessa segunda live conosco, né, Rodrigo? E agradecer a todos os colegas professores que estão aqui acompanhando também, os coordenadores, a todos os alunos, né, que se fazem presente hoje nessa sala para acompanhar esse momento que a gente vai ter. Então, eu quero me colocar à disposição, né, se vocês precisarem, eu estarei por aqui. É uma satisfação ter o Rodrigo de novo conosco para poder falar um pouquinho, né, sobre essa história que a gente está trabalhando nessas 2 semanas aí, nessa nossa jornada. Certo, Rodrigo? Então, fique à vontade e, se precisar, conte comigo, estou por aqui. Bom trabalho. Obrigado. Eu acho que agradecer é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na vida, assim, e consciência. E lembro que e já devo ter contado essa história, que quando fui fazer show na China pela primeira vez, eu me senti um analfabeto total. Eu não conseguia... Primeiro que eu não entendia nada do que os chineses falavam, né? Aquele mandarim não conectava comigo, eu não entendia nada daquilo. E segundo, que eu era um analfabeto porque eu não conseguia ler nada do alfabeto. Eu não tinha a mínima ideia do que aqueles símbolos chineses queriam dizer. Então, eu fiquei bastante preocupado assim, com a minha impossibilidade de me comunicar. Eis que eu entendi que eu precisava aprender 2 palavras, que seria o início de uma boa convivência com os chineses. Então eu aprendi a dizer oi, né? E aprendi a dizer obrigado. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço vocês agradecendo que eu esteja aqui, mas quem precisa agradecer sou eu. Capinzal é um município que eu respeito muito, porque eu acho que tem políticas de Estado. É um município que leva a educação a sério, sabe? E eu me encanto, eu viajo grande parte do Brasil com o meu trabalho de literatura e de música, e eu fico observando as coisas. E eu gosto quando tem gente que leva a sério a educação pública, porque, e esse recado é um recado agora para todos os alunos, meus colegas, porque eu também sou um aluno, dizer para vocês que a escola, ela muda tudo na vida da gente. A escola é uma possibilidade real de inclusão. É na escola que a gente consegue interagir com outras pessoas que são diferentes da gente. É na escola que a gente tem um mundo para descobrir. E Capinzal é a primeira cidade que está trabalhando o livro Quanto Vale. Então, assim, usando uma gíria aqui no Rio Grande do Sul, do meu tempo, Capinzal matou a pau. Rimou até. Porque o Quanto Vale chegou para a gente no meio de março, e a pandemia já estava estabelecida. Ele não foi lançado oficialmente com uma festa e tal. E isso é o que me encanta em Capinzal, que vocês, antes de todo mundo, já se apropriaram dessa obra, O Quanto Vale, e começaram a trabalhar nos 7º anos. E eu recebi recados que me deixaram muito, muito feliz.
eu fiquei comovido e encantado com os recados todos, assim. E eu acho que esse livro, ele nasce já com o pé direito, porque se vocês, alunos, meus colegas, se vocês falaram a verdade ali, eu acho que a gente está num bom caminho. Essa conversa de hoje é uma conversa muito mais para que a gente possa construir conceitos, para que a gente possa dialogar. Diálogo não é duelo, diálogo não é briga. Hoje a gente está vivendo um momento no mundo inteiro onde as pessoas estão confundindo diálogo com briga, né? A pessoa acha que dialogar é ganhar do outro. É assim, o meu argumento é melhor que o teu, então cala tua boca, que eu sou muito melhor que tu. Isso está tudo errado. Diálogo é uma construção de saberes. A gente, eu sei um pouquinho, aí tu sabe um outro pouquinho. Eu te falo uma coisa, tu me diz outra coisa, a gente elabora essas duas coisas e a gente dá mais um passo, né? A gente sobe mais um degrauzinho nessa escala, né? E nessa escada do conhecer. E a gente vai melhorando. Então, eu quero propor para vocês que a gente possa dialogar hoje a respeito desse livro, Quanto Vale. É a primeira vez que eu estou falando com alunos e professores, né, com esse pessoal que faz a educação acontecer, do livro Quanto Vale. Então, assim, eu já fiquei bem feliz com o que escreveram para mim e as profs me mandaram, mas eu quero agora que a gente possa compartilhar essas histórias todas. Algumas coisas eu já vi naqueles comentários dos alunos e vou começar a conversa falando daquilo, assim. Outras vão nascer ao longo desse nosso bate-papo. E eu quero dizer para vocês, meus colegas alunos, que não tenham vergonha de me perguntar qualquer coisa, de interagir, porque quando a gente está desarmado, quando a vergonha de fazer a pergunta vai embora, é que a gente consegue conhecer mais. Então, voltando lá para o início da conversa, quando eu disse que eu aprendi duas coisas em chinês, em mandarim, para poder me comunicar, eu aprendi a dar oi e agradecer. Oi, em mandarim, é ni hao. E agradecer é xie xie. Então, eu vou em mandarim dizer para vocês ni hao, né? Oi para todos. E quero dizer xie xie, agradecer por vocês terem investido o tempo de vocês em sala de aula para poder conversar sobre as coisas que tratam o livro Quanto Vale. Naquelas perguntas, foi algumas perguntas e outros comentários, assim. Eu gostei de todos, e eu poderia ler todos aqui, mas todo mundo já sabe o que escreveu e tal. Mas eu vi que foi recorrente, assim, tiveram umas 3 ou 4 pessoas que falaram: ah, Rodrigo, poxa, muito legal a tua história, né? Isso aconteceu contigo. E aí eu preciso esclarecer: a história é minha, porque eu que escrevi a história, mas eu não sou o protagonista. Não quer dizer que essa história não seja uma história que realmente aconteceu. Ela aconteceu, sim. O Toninho existe. É um grande amigo meu. Essa sala aqui que eu estou agora, conversando com vocês, a sala da minha casa, nesse mesmo espaço, um dia, numa tarde de domingo, que eu estava de folga, esse meu amigo veio aqui tomar um café. E a gente estava conversando e conversando, e ele me contou a história dele, parte da história dele, né? Eu fiquei encantado com a história. E aí eu pensei, isso vai virar livro. E virou. E é o livro Quanto Vale. O Toninho, que é um nome que eu dei para o personagem, ele... A história é uma visãozinha minha um pouco mais romanceada, assim, né?
para que fique mais fácil da compreensão toda. Mas essa história é real, essa história é verídica, ela aconteceu. E esse cara, que é o Toninho, né, que é o nome de mentirinha dele, é o Toninho, esse cara é um ser humano precioso. Esse cara é um ser humano que deu muito certo. E ele, quando me conta essa história dele, ele me faz acreditar que a gente pode fazer um mundo melhor, que a gente pode viver e aprender uns com os outros, a gente pode ser mais solidário, que a gente pode ter a capacidade de compreender melhor as coisas, né? A gente tem que entender, sim, que no mundo que a gente vive, dinheiro é uma coisa muito importante. Para a gente poder ter possibilidades materiais, né, para a gente poder comprar um sapato, para a gente poder comprar uma comida, para a gente poder sair para ir visitar um parente, isso tudo custa dinheiro. E a gente precisa saber lidar com o dinheiro, né, para que a gente não passe muito trabalho, muitas necessidades. Mas a gente também está vivendo um mundo onde o ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, onde isso é muito importante. O que o Toninho mostra na história dele? Que é importante, sim, a gente ter coisas que nos dão prazer, coisas que nos possibilitam viver melhor. Isso não é feio, isso é bacana. Dinheiro é bem legal. Mas a gente precisa ser antes de ter. Então a gente precisa ser humano bom. A gente precisa ser pessoa boa. Porque quando a gente está num patamar melhor do que quando a gente tem. Então, eu aprendi muito naquela conversa de domingo à tarde, aqui nessa sala dessa casa, com esse meu amigo, que ele me contando a história de uma vida muito pobre, materialmente, financeiramente, do pai e da mãe e dos irmãos, mas eles eram muito ricos do ponto de vista do acolhimento, dos afetos e da sabedoria para lidar com os poucos recursos que tinham. Então eu fiquei encantado com a história do Toninho e gostei muito de compartilhar ela com vocês. Acho que estou deixando assim claro que a história é minha porque eu escrevi, porque eu contei a história, mas eu não sou o protagonista real dessa história. Eu só sou o cara que fiz ela virar livro. Então espero assim que ninguém tenha ficado muito desapontado comigo. Porque eu não sou o Toninho, mas eu sou um pouco do Toninho, assim, porque fui eu que trouxe ele, quem trouxe ele para o mundo através do livro Quanto Vale. Que mais que eu tinha visto, assim, que eu precisava dizer? Eu preciso cantar a música. Antes da gente começar o diálogo, a construção das nossas ideias, eu vou cantar a música, porque vocês sabem que eu sou um cantor e um compositor com mais de 30 anos de carreira já. E comecei muito piá profissionalmente. Eu tinha 14 anos e eu já estava viajando por todos os lugares tocando baile. Então a música é algo muito precioso para mim. Os meus livros sempre andam junto com a música. Ou eles nascem de uma música, ou eles geram uma música por conta da história. Essa música, vou tocar aí em primeira mão para vocês, ela não está gravada, mas eu prometo que quando eu gravar essa música, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais e tal. Vou mandar aí para as prof em Capinzal o link do vídeo ou do áudio quando gravar a música. E aí todo mundo vai poder ouvir de novo. Se bem que esse vídeo vai estar gravado, né? Quem quiser aprender a música vai poder ouvir depois de novo. É assim, ó. Essa é a história de um menino que tinha tudo para se ferrar.
Quando abriu os olhos nesse mundo, viu que sua sina era a luta. Não tinha saúde o pequenino, faltava força até para respirar, mas sobrava afeto e carinho, o que bastou para ele melhorar. E o menino foi pra escola e o menino cresceu, estudou muito, jogou bola, de tudo um pouco aprendeu. E o menino descobriu que o dinheiro tem valor, mas que a coisa mais preciosa desse mundo é o amor. Para sonhar, amor, para crescer, amor, vou semear amor, distribuir amor, compartilhar amor, vou cooperar com amor. É o seguinte, ó, se a gente tivesse ao vivo na jornada literária, se eu tivesse no palco, lá no palco daquele auditório bacana, que eu fui na segunda jornada literária, nessa hora eu ia convidar todo mundo para cantar comigo assim, ó, só dizer amor, ó, para sonhar, todo mundo ia ter que dizer amor, para crescer, amor, vou semear, distribuir amor. Muito bem. Agora nem posso ouvir vocês batendo palma, saber se vocês gostaram ou não. Mas pode no chat aí botar. Ah, ó, palmas, Walter. Valeu, Walter. O Edson também. Pô, Gabriel Munari, meu parente, Gabriel. Meu parente, Gabriel. Os Munares estão aí espalhados pelo mundo. Em Viamão e em Capinzal. Não sabe? Claro que tu é meu parente, cara. Gabriel Munari. Munari é meu parente. Vieram 3... Eu acho que... Opa, desculpa. Não, pode falar, Rodrigo. A Maria quer fazer... Acho que a Maria Leal quer fazer uma pergunta, mas pode terminar de falar. Não, é que eu vi ali que o Gabriel é Munari. E Munari, para o Rio Grande do Sul, vieram uns Munari para São Paulo. E esses são de uma outra ninhada, que não é a minha ninhada. Mas para o Rio Grande do Sul vieram 3 Munares, em 1778. 1878. Chegaram em Caxias. E um dos 3 era meu bisavô. Então, assim, Munari, a gente é parente. A gente é parente. A gente pode já ser de ninhadas muito distantes, mas somos parentes. Estou aberto para todas as perguntas para a gente poder construir esse diálogo. Quem quer perguntar? Silêncio. Ninguém Vamos pergunta lá, pessoal. nada. Acho que a Maria Leal estava tentando fazer uma pergunta, mas ela acabou saindo. Eu acho que o sinal de internet dela não estava bom. É. Vamos ver, podem colocar ali no chat. Estão com vergonha. Estão com vergonha. Pá, ninguém vai perguntar nada. Pô, me mandaram um monte de recado e agora não querem perguntar nada. Sacanagem. Você lembra quem te mandou o recado, Rodrigo? Olha, o Luiz Fernando, eu gostei muito dos recados. E eu vou até ver um aqui, ó. Luiz Fernando Ritter. Tá aí o Luiz Fernando ou não? Aí, tu mesmo, Luiz. O Luiz disse o seguinte, ó, que ele adorou a história, que foi chocante. Eu ia lendo sem querer pensar no final. A evolução do Toninho foi impressionante. Estava lendo emburrado por não gostar de ler.
Mas quando vi a página em que os pais compravam o arroz e o feijão, fiquei de boca aberta, pois eu faria o mesmo que as crianças. Depois dessa parte, eu embarquei na história e fui até o fim. Luiz, eu quero te dizer que quem adorou o teu comentário fui eu. Quando tu escreve aqui, estava emburrado por não gostar de ler, eu acho muito legal quando alguém que diz, não gosto de ler, e depois fala assim, pô, mas eu li e gostei da história. Porque quando a gente começa, leitura é hábito. A gente precisa, é que nem exercício físico. A gente não tem vontade de sair para fazer um exercício físico. Assim. É melhor ficar em casa, vendo um Netflix, né? Um Amazon Prime, sei lá, qualquer coisa. E aí, quando a gente começa a fazer o exercício, nos primeiros dias a gente fica com o corpo dolorido, tudo é muito ruim. Mas depois a gente começa a sentir falta de fazer o exercício. E aí o exercício começa a ser prazeroso. Com a leitura é a mesma coisa. A gente precisa começar a ler algumas coisas que agradam a gente. A gente vai lendo, vai lendo. Chega uma hora que a gente começa a sentir falta de ler. Eu, por exemplo, me sinto culpado quando eu não estou lendo tudo que eu preciso ler. Porque quando a gente lê, a gente desenvolve a capacidade de pensar. E a gente começa a ser mais crítico, no melhor sentido dessa palavra. Criticar não é falar mal. Criticar é poder entender a maior parte daquela história toda, é enxergar de mais de um lado, é ter mais pontos de vista do que um ponto de vista único. E aí a gente consegue a desenvolver esse lado crítico, esse lado de conhecer e de pensar. Enfim, Luiz, adorei o que tu escreveste e tal, e quando tu fala ali que tu pensa, quando a parte do arroz e feijão eu ia fazer a mesma coisa, eu acho que eu também ia fazer a mesma coisa quando eu tinha essa idade. Mas que bom que o Toninho tinha um pai e uma mãe inteligentes, né, e acolhedores, que sabiam ensinar. Quando esse meu amigo, o Toninho, esteve aqui na sala dessa casa e ele contou a história, ele encheu o olho d'água, porque ele disse assim, o meu pai era um homem que não tinha emprego de carteira assinada, ele não tinha um trabalho formal, mas ele era um homem de uma inteligência sensacional. E aí ele contou a história da mesa, né, que eles se reuniam ao redor da mesa e tal. E a mesa é um emblema para a gente, né? Quando a gente senta para comer com a família, a gente vai conseguir conversar. A gente está dividindo um momento de muito afeto, que é ter o que comer e dividir o que comer, né? Dividir daí os pensamentos, a vida, né? Dizer, hoje, pai, na escola aconteceu isso, mãe, eu fiz tal coisa, sabe? E os pais também dividirem com a gente, os irmãos. Então, achei muito bacana, Luiz, o teu comentário. Vi que alguém ficou mandando coisas aí, mas eu não sei quem mandou. Rodrigo, então vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas, né? Eu vou fazendo elas para ti aqui. Tá, então... ótimo. Me ajuda bastante. Isso aí, então vamos lá. A gente tem a pergunta, o que te dá inspiração para fazer músicas e para escrever livros, né? Então tem essas questões aí. O que te inspira a escrever tanto música quanto livro, Rodrigo? O que me inspira é eu estar sempre com vontade de olhar as coisas. A minha inspiração, ela é muito mais uma capacidade de observação. Portanto, cuidado vocês quando me contarem qualquer coisa, porque talvez a história de vocês possa virar livro e possa virar música. Aliás, eu adoro poder compartilhar histórias com todo mundo. Eu acho que a gente se fortalece enquanto comunidade, enquanto sociedade, quando a gente tem a capacidade de conhecer as histórias dos outros. A gente desenvolve a possibilidade de respeitar o outro, né? Porque quando quem é que já ouviu falar no Sócrates aqui? Alguém? Se você tivesse assim sem a internet, alguém pode dizer eu.
mas o Sócrates, um filósofo antigo grego. O Sócrates, ele tinha muitas coisas legais, assim, mas uma coisa muito legal do Sócrates, que foi considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga, porque ele dizia que ele só sabia que nada sabia. A frase do Sócrates é só sei que nada sei. Qual é a importância disso? É saber que quando a gente percebe a nossa ignorância para tal fato, quando a gente sabe que a gente desconhece aquilo, a gente está pronto para aprender sobre aquilo ali. Então, assim, já é o primeiro passo para a gente aprender alguma coisa, é ter a consciência que a gente não sabe daquilo ali. Tipo, eu não entendo nada de futebol. Eu vou aprender, então, como é que são as regras e tudo. Porque eu não sei nada daquilo. Quando a gente acha que sabe, a gente não aprende. Então, assim, um exercício de humildade já é um exercício de sabedoria. É quando a gente se dá conta que a gente não sabe daquilo, aí a gente pode aprender aquilo. E é por isso que isso me inspira. Quando eu ouço a história de alguém, eu não sei daquela história. Mas daí eu tenho possibilidade de aprender sobre. E aí, às vezes, eu gosto de contar essas histórias. Legal, Rodrigo, isso mesmo. Então, o Marcelo, que é diretor e coordenador, ele está colocando aqui, fantástico. Isso nos transporta aos tempos onde nossas famílias se reuniam para conversar e contar histórias, né? Então, nos traz também memórias, né? Essa tua fala. E acho que seguindo aí, Rodrigo, tem a questão também se você tem projetos já prontos para escrever outros livros, né? Uma outra pergunta que tem aí. Eu tenho algumas coisas em andamento já. Eu tenho 2 livros que já estão prontos e que vão ser lançados agora em 2021. Muito provavelmente já teriam sido lançados agora em 2020, mas a pandemia deu uma atrapalhada nisso. Um se chama A Incrível História de Salvador Penacho. Ele é um livro que fala na valorização que a gente precisa ter para o idoso. Porque às vezes a gente nem sabe a história daquele tio-avô da gente, da avó da gente. A gente não sabe o que aquela pessoa fez ao longo da vida. E essas pessoas de idade mais avançada começam a não estar mais conectadas com a família. E se não estão conectadas com a família, não estão conectadas com mais ninguém. Porque os seus pares, né, as pessoas da sua geração, as pessoas que estudaram junto na escola e tal, quando a gente já está muito velhinho, esses amigos da gente já se perderam pelo caminho. Ou morreram, ou foram morar numa outra cidade e tal, e a gente fica desconectado da nossa própria história, da nossa própria historicidade. Mas a gente precisa respeitar quem veio antes. Porque se nós estamos conversando hoje, é porque alguém conseguiu inventar palavras. E a gente consegue usar essas palavras que já foram usadas e vêm sendo melhoradas, né, ao longo de milênios, porque alguém veio antes da gente construindo isso. Se a gente está podendo falar agora, eu estou aqui em Viamão e vocês estão em Capinzal, é porque alguém construiu essa possibilidade da gente se comunicar por essa rede mágica que é a internet. Então, assim, é necessário a gente entender que outras pessoas já vieram fazendo o mundo e que nós, né, vamos fazer o mundo para os que virão. Então, quando a gente tem um olhar mais solidário, um olhar mais acolhedor, um olhar mais humilde para quem está aí, para quem já veio fazendo as coisas, e um olhar mais respeitoso, a gente vai aprender mais e o mundo vai melhorar. Porque as pessoas melhoram. E quando as pessoas melhoram, o mundo melhora. É assim que a coisa mais ou menos funciona, penso eu. O outro livro é um livro de educação ambiental, porque a gente também precisa entender que essa natureza ecológica, a gente, enquanto ser humano, né, a gente tem uma relação com ela de apropriação
e de achamos que temos o poder sobre ela e tal. Mas é só ter um vendaval, só ter uma enchente, só ter uma seca que a gente vê que nós somos insignificantes. Então a gente precisa aprender a se relacionar com a natureza. São 2 livros que já estão prontos, que vão ser lançados no ano que vem. Eu estou escrevendo um livro, que é um livro mais, um pouco mais denso, assim, que eu não sei o título dele ainda, mas ele conta uma história de uma... Esse eu estou no início ainda, mas conta a história de uma haitiana que veio morar no Brasil, né? E de uma vida toda cheia de percalços, assim, e de algumas vitórias, algumas derrotas, mas para mostrar que o mundo hoje, a gente está falando, eu em Viamão, vocês em Capinzal, o mundo não tem mais fronteiras na comunicação, mas do ponto de vista político tem muitas, né? Então, assim, esses refugiados, como é que é a vida desse ser humano? A gente precisa também ter um pouco mais de clareza para olhar para esses seres humanos diversos, né? Para a gente poder entender melhor o mundo. E eu acho que é só isso aí que eu tenho de livro em andamento, assim. Acho que é por aí, não sei, mas... É interessante a gente... Pode Desculpa. falar. Não, pode falar. A Dani me lembrou aqui que eu tô com outro também, livro que eu comecei a escrever, mas é que eu tenho muita coisa assim, daí eu fico, às vezes eu esqueço. E é um livro que fala de uma menina surda. Porque nós, ouvintes, a gente não tem noção do que é a vida de uma pessoa surda. A gente não tem ideia da cultura surda, de como é isso. Inclusive na escola. Nós somos analfabetos para conversar com os surdos. A gente que não tem que não tem o idioma, né, de Libras na ponta dos dedos, a gente não consegue se comunicar com uma pessoa surda. E isso é mais ou menos o que aconteceu comigo na China. Eu não tinha como me comunicar com eles. Quando chega um surdo, eu também não tenho como me comunicar. Então eu estou começando a estudar Libras, porque eu acho importante. Quando eu comecei a estudar Libras, e eu só comecei a estudar, mas eu ainda não sei quase nada, né? Eu só posso dar oi para vocês, aliás, para vocês todos. Oi. Mas eu comecei a descobrir esse mundo, que é o mundo da cultura surda, e estou escrevendo um livro contando uma história de uma menina surda, porque quando eu era menino, na minha infância, eu tinha uma vizinha que era Silvana. E a Vana, pra gente, que é o nome da personagem, vou homenagear essa minha vizinha de infância, no livro, que o personagem vai se chamar Vana. A Silvana, ela não tinha possibilidade de escutar, ela era surda. E ela fazia um esforço muito, muito gigante para ser inclusa, para ser incluída no nosso mundo ouvinte. Quando eu tinha a idade dela, eu não tinha capacidade de compreender, de saber a dificuldade que era para ela poder ir para a escola, poder interagir com a gente, porque para a gente era um mundo muito mais fácil. A gente ouvia as coisas, a gente tinha um outro sentido para poder se comunicar. Para ela era um mundo muito mais difícil. E lembrando das minhas relações com ela na nossa infância, que a gente brincava, e agora podendo entender um pouco mais da cultura surda no mundo e aqui no Brasil, eu estou pensando em terminar esse livro aí. Eu acho que o ano que vem o livro da Vana. Vai ser legal também. Legal, Rodrigo. Eu acho que é isso, né? Você traz a questão do amor, né? Da questão do ser no livro Quanto Vale, e a gente observa nas suas histórias, né? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De pensar-se enquanto ser humano, né? Que o outro também está passando, né? Então, muito legal essas temáticas que você aborda aí. A gente tem aqui uma pergunta para nós dar continuidade, né, Rodrigo? Então, o professor Walter, ele tem uma pergunta aqui para ti. No livro, a família decidia junto como ia usar o dinheiro. Como os alunos, então, podem participar da dinâmica econômica dentro da família para aprender a valorizar o trabalho e a economia? Olha, eu acho que o primeiro passo é poder ter uma relação mais
mais direta, assim, mais verdadeira na conversa com os pais. Muitos dos pais da gente, pelo menos eu tenho idade para ser pai de todos vocês aí, dos meus colegas alunos. A geração do meu pai para a minha geração, porque eu acabei de fazer aniversário agora, semana passada, dia 7 de outubro, eu fiz 46 anos. Então, assim, o meu pai era um cara que eu não tinha muita possibilidade de conversar com ele a respeito disso, de falar, ô pai, quanto é que tu ganha? Ô pai, tá faltando dinheiro? Ah, tá sobrando? Tá. Eu não tinha essa possibilidade. Era uma outra relação a minha com meu pai nesse quesito. Eu não tinha essa abertura. Mas meu pai professor do Estado, era um professor da rede pública estadual, já aposentado hoje. Eu lembro de ver o meu pai recebendo o salário dele, e aí ele sentava na mesa, ó, de novo, a mesa sendo um modelo, né, de um ponto de encontro. E ele sentava e pegava aquele dinheiro e via os cadernos de compra dos armazéns, né, do mercado, que comprava todo mês lá e ficava anotado no armazém. E aí o pai pegava aquele dinheiro e ia separando, ó, isso aqui tem que pagar isso e tal. Eu nunca tive a inteligência de perguntar para ele, ô pai, o que é isso que você está fazendo e tal? Mas eu observava. Eu via que ele tirava um dinheiro, isso aqui tem que pagar isso aqui tem que pagar isso. E assim, muitas vezes não sobrava nada para guardar. Outras vezes eu vi que sobrava um pouquinho, sabe, para os extras do mês, assim. Mas eu não tinha a possibilidade, assim, ou a inteligência, ou sei lá o que, o interesse de perguntar para o meu pai, assim. E também não sei se o meu pai me diria, tipo, eu ganho tanto e tal. Mas, respondendo mais uma vez ao prof. Marcelo, acho que sempre conversar é o caminho melhor. Não precisa chegar e pedir assim, ô pai, quanto é que tu ganha? Né? Não, acho que não é muito o caminho. Mas o caminho é, pai e mãe, poxa, eu estou querendo me organizar assim para a minha vida material, para o meu futuro, e eu queria pensar assim com vocês, vamos fazer um exercício, se eu ganhasse R$1.000, o que eu posso fazer com R$1.000? Será que dá para eu guardar um pouco? O que eu tenho de despesa assim? Vou morar sozinho agora e eu ganho R$1.000. Quanto é que custa um aluguel? Quanto é que se eu tenho lugar para morar? De onde é que eu posso produzir para poder ganhar um dinheiro extra? Enfim, eu acho que o caminho é a conversa. E eu tenho certeza que uma mãe, um pai, um avô, um tio, vai ter muita vontade de conversar isso. Mas a gente precisa ser, tipo assim, que nem um gaúcho que vai domar um cavalo. Precisa saber o lado certo para montar no cavalo, para o cavalo não derrubar a gente. Então, é sempre ter respeito por quem a gente vai conversar, ainda mais pelos pais, pelos avós, pelos tios. Ter respeito e jogar limpo, sabe? É conversar tranquilo, porque a gente sempre aprende. Acho que é um caminho bom e potente. Tudo bem, vamos lá então, Rodrigo. A gente tem aqui a questão, a Marina Polo, né? Não sei se é aluna ou se está com o nome aqui, dos seus próprios livros, ela pede qual é o seu preferido, Rodrigo, e de qualquer outro livro, qual o preferido? Dos meus, eu não tenho nenhum preferido. Eu tenho sempre uma simpatia em algum sentido por um livro, assim. O Romance das Duas Flores eu gosto muito, porque foi o primeiro livro que eu fiz. O Diferenças eu gosto muito, porque foi o meu primeiro livro infantil. O Quanto Vale eu gosto muito, porque eu fiquei comovido com a história do meu amigo. As histórias por trás das canções eu gosto, porque é uma autobiografia. Eu sempre vou gostar de alguma coisa que eu escrevo, assim, porque são como filhos. Eu sei que isso é um clichê, mas eu também não posso dizer qual é a música das que eu fiz que eu mais gosto. Eu gosto de muitas, e de todas, cada uma de um jeito. Então, assim, não há uma predileção. Existem pontos
que eu acho melhor em um ou em outro. Mas eu gosto de todos. Assim. O meu coração é grande, eu posso gostar de tudo. Ok, então, respondido. Então, a gente tem aqui algumas observações aqui no chat. Então, a Viviane está colocando que é muito importante essa fala, devemos aprender a valorizar os antepassados, né, daquilo que você vinha falando antes ainda. A Helena está colocando importante a fala para sensibilizar o sentimento da empatia, né? Tem uma pergunta também com relação aos shows, Rodrigo, se você tem ideia de quando vai voltar a fazer algum show. Eu preciso ainda responder anterior, porque tinha mais de uma coisa que eu não respondi. Ele está falando dos meus livros e dos livros que eu gosto de ler. Né? Isso. Tá, vamos voltar para ali. Eu gosto muito de Érico Veríssimo. Assim. Eu acho que o primeiro livro assim que foi um livro que me impactou, assim, que eu pensei, sabe, que eu tive um espanto, um susto, foi O Continente 1, da trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu estava vendo, tinha uma série na TV Globo que era O Tempo e o Vento. Então, assim, o Capitão Rodrigo Cambará era o Tarcísio Meira e tal. E o nome daquele cara, que era um personagem muito legal, assim, era o mesmo nome que o meu. E aquele cara era um gaúcho, assim, destemido, era um cara que eu achei muito legal. E eu gostava de ver a série, e um dia comentei, assim, com meu pai e com a minha mãe. Falei, isso é muito legal, né? Eu estava vendo o Rio Grande do Sul, a minha terra, sendo contada na TV Globo. E aí o meu pai disse, por que tu não lês o livro? O livro tem na biblioteca da escola, só lá, pega lá e que tem. E eu fui no outro dia na biblioteca da escola e devorei O Tempo e o Vento, né? Os dois primeiros livros da trilogia, que é O Continente 1 e O Continente 2. E eu fiquei encantado com o Érico Veríssimo. Esse livro ainda é um livro que me emociona. Aliás, na Feira do Livro do ano passado, de Porto Alegre, que eu adoro visitar feiras assim, de livro, tá? Eu consegui comprar toda a coleção da trilogia O Tempo e o Vento. Confesso que eu não li ainda, de novo, todos os livros, porque estou num momento de leituras bastante complexas, assim, na minha faculdade de filosofia. Então eu tenho que ler muita coisa dos pensadores do Ocidente, mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a Dani foi lá buscar, ó, O Tempo e o Vento, o Arquipélago, né, que são os volumes 1, 2 e 3, estão aqui. Aqui, ó, o Retrato, também 1, 2, 3. E aqui o Continente 1 e 2. Nas férias, vou fazer essa pequena leitura, novamente. Mas é isso, eu gosto muito de coisas que... Quando eu estava no 7º ano, que para mim, no meu tempo, era 6ª série, né? Eu estava começando a querer gostar de livros. E aí me encantei, assim, mas porque eu gostava de ler coisas que eu achava que tinha a ver comigo, assim, né? E aí eu aprendia e tal. Mas é o que eu falei antes ali, é um exercício, é que nem exercício físico. Dói no início, mas depois fica bom. Muito bem, é isso aí, Rodrigo. Então, nós temos mais duas perguntas aqui. Duas professoras, a Cirlei, que está pedindo, vou fazer a pergunta dela para ti. Na história, o casal saía cedo e deixava as tarefas distribuídas entre os filhos. Na época de pandemia, a rotina das famílias mudou. As tarefas precisam ser reorganizadas. Nesse sentido, que dica você daria para os nossos adolescentes e jovens para conseguirem se reorganizar em suas atividades domésticas, cotidianas, escolares, buscando equilíbrio no convívio familiar e nos estudos? Eu tenho uma filha de 17 anos. Ela é uma aluna aplicada. E ela sempre gostou muito de estudar. Eu estou vendo que ela está com dificuldades também nesse momento de pandemia. Porque a escola é um lugar
melhor para a gente poder estar interagindo, né? Os colegas, para a gente poder se divertir, para a gente poder brincar, tal, para a gente estar junto, né? E isso se perde com essas relações virtuais. Mas que bom que há a relação virtual para a gente não parar totalmente o mundo. Eu acho que tudo na vida, desde quando a gente é pequeno até quando a gente fica velho, tudo na vida é uma questão de organização. A gente precisa primeiro se conhecer e ver assim, ó, disso aqui, isso é bom e é fácil. Isso aqui eu consigo fazer com mais facilidade. Isso eu não consigo fazer com tamanha facilidade. Então tem que me esforçar mais para isso. Por exemplo, se a gente está vivendo um momento onde a aula virtual está chata, que a gente já não está mais com saco para isso, não está curtindo, a gente precisa fazer um esforço maior para que a gente consiga passar por essa fase, né? Porque tudo é uma questão de organização e de prioridade, é uma questão de escolhas. A gente precisa escolher assim, para onde é que a gente quer caminhar. Mas o mundo é fácil, olha só, que barbada, vou escolher fazer isso e tudo vai dar certo. Não, não é assim. Não existe garantia nenhuma de que a tua vida vai ser fácil, ou de que a tua vida vai ser muito tranquila. A gente não sabe daqui 10 minutos o que vai acontecer, né? Eu já quase morri, assim, de estar com Deus com a mãozinha me chamando assim 2 vezes. Uma quando eu tinha 17 anos e uma com 33 anos. Com 33 anos eu tive um traumatismo craniano duplo jogando futebol e fiquei desenganado. O médico que me atendeu disse que ele não entende como é que eu estou vivo e sem sequelas. Então, assim, a gente não sabe o que vem pela frente. O que a gente precisa fazer para ter uma vida melhor, uma vida boa, é estar sempre preparado da melhor forma e da melhor maneira para o que a vida apresentar para a gente. A diferença básica das pessoas, eu vou pensar melhor nesse termo aqui, porque todos somos diferentes, mas enfim, o que muda mais do que tudo no êxito da vida é quando a gente sabe se relacionar com as dores, com as coisas que o mundo oferece para a gente. É com o bom e com o ruim. A gente precisa saber se relacionar com isso. Então, assim, escola é um lugar importante para a gente ter essa possibilidade de compreensão melhor das coisas. Na escola a gente se relaciona, a gente pode entender dos afetos, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e a gente pode começar a medir essas coisas e ver o que é mais importante e o que eu preciso me esforçar mais para melhorar. Então, nesse momento de pandemia, é isso, a gente precisa se reorganizar para a vida ser uma vida melhor. Tudo que o ser humano busca é uma vida boa, é melhorar a vida, né? E tem vários aspectos que a gente pode estar trabalhando para melhorar a vida. Cada um com as suas dores e com as suas alegrias. Não existe vida fácil para ninguém. O que existe é a possibilidade da gente estar mais bem preparado para os enfrentamentos. Muito bem, Rodrigo. No início da tua música ali você fala, né, que quando o Toninho abriu os olhos, ele pensou que tinha tudo para se ferrar, mas ele viu que sua sina era lutar. Então, é isso que eu sinto também, né? Nesse momento, independente das dificuldades, muitas vezes a nossa sina também é essa, é lutar, né? Então, que a gente possa seguir em frente aí, lutando sempre, né? Nos recados que me mandaram ali, e que eu já disse que eu fiquei muito feliz e comovido, que teve alguns que também falaram nisso, assim, ó, tá, mas e a família biológica do Toninho? Que fim levou? Que fim levou a família biológica? Eu confesso que o pai biológico do Toninho, ele não me contou. Eu acho que já morreu, certamente, o pai dele. Mas ele não me contou quando foi, se ele era criança, se ele já era adulto. Ele não me contou do pai. Ele me contou da mãe biológica. E ele tem uma relação até hoje boa com a mãe biológica.
porque teve um momento que a mãe pôde voltar. Mas ele já estava inserido naquela família, porque família não é só o lugar que a gente biologicamente nasce, né? Família também é, e talvez mais do que tudo, seja o lugar dos afetos, dos amores, do respeito, né? A família é esse lugar do acolhimento. E eu vou fazer agora uma confidência para vocês, assim, que eu percebi nesse meu amigo quando ele estava contando a história, aqui nessa sala. Ele sempre chama de mãe a mãe que o adotou. E a outra mãe dele, a mãe biológica, ele chama a minha mãe fulana. E aí ele cita sempre o nome da mãe biológica dele, junto com a minha mãe fulana, né? A mãe que ele só fala, não, a minha mãe, ele está falando sempre da mãe que adotou ele. Então, assim, o que eu sei da família biológica é isso. Eu não sei dos irmãos biológicos, o que aconteceu, porque a construção da vida afetiva dele e da visão de mundo, quem deu foi a família que o adotou. Ok, seguimos então. Temos mais uma pergunta aqui, a professora Adriana, é a última que eu tenho aqui no chat, né? Depois, se alguém quiser abrir aí, então, acho que já estamos também encaminhando aí para o nosso tempo final, né, Rodrigo? Mas, enfim, vamos lá. Então, não, por mim eu estou aqui, por mim eu estou com vocês, estou adorando. Vamos aí, então, seguimos. Então, a professora Adriana, ela coloca aqui, em seus livros percebemos fortemente aspectos históricos da cultura gaúcha, nas questões econômicas, sociais, afetivas e ambientais. Quais são suas expectativas em relação ao desenvolvimento da nossa sociedade em meio à desigualdade tecnológica, social e permeando esse meio as mudanças climáticas? Olha, eu confio em vocês aí do 7º ano de Capinzal. Acho que a geração de vocês pode melhorar bem o mundo. A gente vive um modelo que já está bastante desgastado, assim, que é esse modelo onde o Brasil, se eu não estou enganado, eu estava lendo alguma coisa por esses dias, o Brasil é o 4º país mais desigual do mundo. Isso é de uma tristeza para a gente, sabe? Eu acredito que essa pandemia da Covid-19, do coronavírus, eu acho que a maior sequela que ela vai deixar, mais do que a tristeza de muitas pessoas terem morrido, mais do que tudo, vai ser um fosso. Fosso é aquele buraco que separa o castelo, né? Para chegar no castelo tem a ponte ali e tal. Esse fosso, ele vai ser muito maior da distância social, do que tem mais para o que tem menos. Se a gente for pensar nos países mais desenvolvidos do mundo, assim, e aí quando eu falo de mais desenvolvidos, eu estou falando no índice de qualidade de vida da pessoa, né? A distância do que tem mais para o que tem menos não é tão grande. Então, assim, se nós estamos no país que tem a 4ª maior desigualdade social, que aqui no nosso país tem pessoas que são ricos em qualquer lugar do mundo, também tem os que são miseráveis em qualquer lugar do mundo. A gente precisa ir mudando isso. As coisas só vão poder melhorar quando a gente tiver um olhar mais equilibrado, mais solidário. Quando a gente... Eu moro numa cidade grande, assim, né? Porto Alegre tem quase 2 milhões de habitantes, 1.600.000, 700. A gente não pode acostumar em achar normal uma pessoa que mora embaixo de uma ponte. A gente não pode achar normal uma pessoa passando fome no mundo. A gente não pode achar isso normal. A gente precisa ter vontade de mudar isso. E a minha parte eu venho tentando fazer através da literatura, através da música. Mas cada um tem que fazer um pouco, assim. E é por isso que eu estou levando fé aí no 7º ano de Capinzal. Eu acho que vocês têm muito para dar para o mundo
tem muita coisa para poder transformar e mudar. Eu não tenho ideia de quanto as tecnologias vão crescer e mudar e tal. Quando eu era criança, não existia telefone celular. Que dirá esses mobile hoje, que tem um monte de app e tal. Não existia nada disso aí. Eu vim da pré-história para um mundo da tecnologia. O desenho que eu vi quando eu era criança era os Jetsons, que tinham os carrinhos que voavam, que os caras tinham telefone sem fio, essas coisas. Isso tudo a gente está vivendo hoje. Assim. Até eu ficar, se eu durar muito mais tempo, né, aqui nesse mundo, eu fico espantado com tudo que está por vir. E vocês vão ser as pessoas que vão estar se apoderando dessas ferramentas para mudar as coisas. Enfim, acho que a distância social gera toda essa marginalização, né, que é as pessoas que estão à margem do rio, né? Tu não pode tomar banho no rio porque tu está à margem, tu é proibido. E todo mundo tinha que ter acesso a se banhar nesse rio da vida. Ok, então, isso aí, Rodrigo. Nós temos mais uma pergunta aqui, a Maria Luísa, da Rosa. Ela coloca que você fez a história sobre o seu amigo. Você sabe a opinião dele sobre o livro? Sei. Ele chorou. Isso agora eu estou sendo exagerado, tá? É só uma metáfora. Mas ele chorou 7 dias e 7 noites, emocionado. Ele ficou encantado com o livro. Ele disse que foi o maior presente que ele ganhou em toda a vida dele. Então, assim, eu nem preciso falar mais nada, né, do que ele achou do livro. Quando ele disse que foi o maior presente que ele ganhou em toda a vida dele, me faz pensar que ele gostou. Eu queria ler mais alguns comentários aqui, que eu achei, eu li o do Luiz e tal, é que tem muitos, assim, e que eu achei todos preciosos, né? A Chayane disse o seguinte, ó, eu gostei muito do seu propósito, Rodrigo Munari. Esse livro mostra os diferentes tipos de interpretações, mas a mais importante, sem dúvida, são os momentos de que, de fato, não podem ser vendidos e nem comprados. Esses momentos são únicos. É somente quem o vive, e somente quem o vive sabe o quanto isso pode ser nostálgico. É isso, né? A gente tem essa possibilidade de se auto-entender, de saber aonde que aquilo ali bate na gente mesmo, né? O Eduardo disse que gostou muito do livro, da história de superação ali do Toninho, que mostrou quanto a gente deve valorizar a família, os valores, os ensinamentos, que o livro mostrou também que laços de sangue nem sempre são o que nos fazem ser uma família. É o que eu estava falando há pouco, né? Que a família, mais do que tudo, é o lugar dos afetos, né? E aí ele diz, só fiquei curioso da família biológica e tal. Por que não foi buscar, conforme prometido? E aí eu também já falei disso. A Vitória falou que amou o livro e amou tanto que ela chegou a ler umas 7 vezes. E queria me agradecer por ter proporcionado uma leitura agradável, cheia de emoções. E peço que continue sendo uma pessoa maravilhosa, que é bondade tua, Vitória. E ela é da escola Viver e Conhecer. Muita gente escreveu coisas incríveis, assim, e eu fiquei bastante comovido com tudo. Tem muita coisa, muita. Quem é que vai fazer perguntas aí? Pois é, Rodrigo, eu vi ali a Isolete, então ela abriu para os corajosos, né, Isolete? Estamos aqui aguardando aí quem vai abrir a sua câmera, o seu microfone, enfim, né? E temos agradecimentos aqui, então a Adriana está colocando obrigada, né? Reflexões muito importantes para a nossa formação. E ficou uma pergunta que antes dos corajosos abrir a câmera, alguém pediu com relação ao show, Rodrigo. Quando que você tem noção se você tem noção de quando vai voltar a fazer o próximo show? Everton. Foi o Everton quem pediu. Everton, eu queria dizer para ti, cara, que eu tô louco, tô me coçando para poder estar na estrada tocando.
Mas não há previsão disso. Eu sei que já existem algumas cidades que estão começando a fazer com que os eventos voltem e tal, mas eu não tô nessa batida assim, né? O que eu fiz foi uma live um dia para uma empresa que foi patrocinadora de um dos meus projetos culturais, que inclusive é esse livro que vai ser lançado no ano que vem, A Incrível História de Salvador Penacho, que é o Grupo Randon. E eles fizeram uma live, que era uma live fechada assim, para os seus colaboradores. E eu gostei demais, porque o último show que eu tinha feito tinha sido no final de fevereiro. Então, assim, foi para mim um mega presente eu poder estar tocando, né? Que pese eu sofri um pouco, porque quando eu terminava uma música, e eu tinha, assim, achado muito boa a música, sabe? Tá, a banda, tinha todo mundo tocado muito bem, e aí não tinha um aplauso, não tinha uma vaia, não tinha um suspiro, não tinha nenhuma reação. Eu ficava assim, será que gostaram do que eu cantei? Será que gostaram do que eu estava fazendo? Então, assim, um outro modelo, né? Mas eu tenho muita vontade de que as coisas voltem para o seu lugar, né? Até fiz uma música, quem depois entrar no meu Instagram, que é Rodrigo_Munari, pode acessar lá Esperançando, que está no IGTV, que é uma música que eu fiz no início da pandemia dizendo isso, né? Que quando a poeira baixar, quando o céu clarear, o que os olhos vão ver? Que é o pós-pandemia, como as coisas vão estar, né? Então, assim, cara, tô louco para tocar, louco para fazer show, mas a poeira precisa baixar. Porque há 2 dias atrás foi o maior índice de infecção de toda a pandemia no mundo. Faz 2 dias que esse foi o dia que teve mais gente infectada. Então a pandemia não acabou, nem nada. Por mais que nós estejamos cansados de não poder ter a vida normal, essa coisa só vai melhorar, pelo menos é o que eu acredito, a partir do momento que tiver uma vacina. Até lá, muita gente vai ter se contaminado, a gente não sabe como é que cada organismo reage. Às vezes tem uma pessoa muito saudável e tal, quando tem um contato com o coronavírus e desenvolve a Covid, morre. Outras nem dá nada, a pessoa nem sabe que ficou infectada. Então, assim, uma coisa muito maluca isso tudo, mas a gente precisa enfrentar e precisa vencer, porque eu quero começar a fazer show de novo. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém, então, aí para conversar, para fazer a pergunta para o Rodrigo. Nós temos aqui a Cirlei colocando parabéns pelo seu trabalho. Na sua fala, percebe seu amor pelo que você faz. E eu penso que só fazemos bem o que fazemos com amor. E o mundo precisa muito disso, dessa empatia, desse amor e da cooperação, né, Rodrigo? Acho que algumas palavras também aqui que a Cirlei traz, cooperação, que tem no teu livro também, né? A palavra cooperar, né? Que você também traz isso para reflexão. Então, só elogios aqui. Se formos pensar no sul do Brasil, né? Se a gente pensar no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, nós fomos sempre um lugar de produção de alimentos, né? Ou carne, ou grãos, né? O sul do Brasil sempre foi muito importante, né, no setor primário, assim, né? Sempre produziu alimento e tal. E quando os pequenos produtores entenderam, né, que se eles se dessem as mãos e se abraçassem, eles iam ter uma possibilidade de êxito maior, as cooperativas começaram a nascer. Muitos dos grandes empreendimentos hoje do Brasil, que são empreendimentos de sucesso e de êxito para as comunidades, nasceram da cooperação e das cooperativas, né? Muitas instituições. Então, assim, a nossa região, que é a região sul do país, já tem
na nossa história, no nosso DNA, se a gente pode falar assim, essa visão cooperativa. E eu acho que cooperar é algo nobre, assim. Quando a gente coopera com o colega da gente, a gente se fortalece. Então, que bom que as pessoas que leem o livro assim, podem perceber disso, assim, que eu defendo bem essa bandeira, né, da gente poder ser solidário, da gente compartilhar as coisas, da gente cooperar. Ok, aberto, então, né, Isolete? A Prof. Mafalda também está te parabenizando, dizendo que é muito bom te ouvir. Olha, nós colocamos a lista de presença ali disponibilizada para os alunos, né? Já assinarem a lista de presença. E nenhum corajoso hoje, Simone? Nenhum corajoso, você pergunta para o Rodrigo. Ontem nós tivemos vários alunos, né? Não precisa abrir a câmera se não quiser, mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta, né? Vamos ver se do 7º ano quem são os corajosos. Ah, o diretor Marcelo aí aparecendo. Rodrigo, na verdade, sim, até que o pessoal se organiza e pensa aí numa pergunta aí, vão formulando. Só quero fazer um comentário, assim, e na verdade, te parabenizar de imediato pelo livro, né? E eu ouvindo, assim, você falando também da questão dos shows, e eu me lembrei da música, assim, que saudade que tô no bailão, né? Porque aqui a gente vivencia muito isso. A cultura nós estamos vivendo uma cultura gaúcha aqui bem presente, né? E dizer assim que a gente foi, em alguns momentos a gente até de arrepiar, porque a nossa família, e eu acredito de muitos, a origem é do Rio Grande do Sul, né? Então, nossos avós, os nossos nonos, que a gente dizia assim, são da região de Canela, Gramado, Taquara e tal. Então, eu vejo que você trabalha muito a questão da região, né? A questão gaúcha, a questão do lugar onde você mora. E isso realmente nos comove, porque a gente tem muito presente isso e a gente valoriza muito essa questão da cultura gaúcha, né? E dos valores que a gente trabalha com nossos alunos, nossos filhos, enfim. Muito obrigado. Bom, Marcelo, eu que te agradeço, assim, e quando a gente fala nessa cultura gaúcha, né, essa cultura não é uma cultura rio-grandense, né, ela é uma cultura catarinense, é uma cultura paranaense, é uma cultura uruguaia, é uma cultura argentina, né, quando a gente for, os professores de história vão poder até me corrigir, assim, mas quando a gente, quando tinha a banda oriental, né, quando os espanhóis e os portugueses estavam aqui no sul da América, a banda oriental era um lugar que pegava Uruguai, parte da Argentina, parte do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E esse lugar é um lugar que tem uma cultura mais ou menos parecida, né? Nós, essas pessoas que hoje moramos nessas regiões, temos, quer seja pela geografia, que nos impulsiona para sermos esse tipo de pessoas que somos, né? Mas eu gosto de pensar nessa identidade assim, regional. Acho importante que a gente possa ter literatura, que a gente possa se enxergar, né? Quando eu disse que eu li O Tempo e o Vento e eu fiquei comovido, é porque eu gostei de me enxergar nas páginas do livro, na história. É uma sensação de pertencimento que a gente precisa ter, né? É importante para o ser humano ter essa coisa do pertencimento. Então, assim, que bom que vocês percebem isso, assim, para mim é um super elogio, assim, a gente entender que há um nível de pertencimento que a gente precisa estar elaborando nas relações, né? Eu estou vendo a Marina Polo com a câmera aberta. Tem uma pergunta, Marina? Não? Está preparando para a foto, Marina, pergunta, Marina. Não tem nenhum corajoso do 7º ano que gostaria de fazer perguntas ao vivo. Então, como disse a Simone, Rodrigo, a gente está encaminhando para o encerramento. Nós temos a foto. Olha, tem um aluno ali. Quem é?
Como Quem você que vai- pensou para ter esse título? Ah, ele O pede quanto vale, Everton? isso, acho que é isso. Olha, eu vou te falar uma coisa, Everton. Achei a tua pergunta muito, muito legal, porque uma das partes mais difíceis para mim é sempre pensar o título, cara. Tem coisas que são bem difíceis, assim, que eu fico pensando, mas, pô, porque o título tem que ser um título que remete ao desejo da pessoa querer ver o que está ali dentro daquelas páginas, né? E aí, como a gente estava falando em educação financeira, né, num princípio de educação financeira, porque não se tem literatura muito de educação financeira. Os trabalhos que tem de educação financeira, que são louváveis e que está tudo certo, eles ficam falando assim, tipo, de um percentual, tu aplicando na poupança, tu vai ganhar X por mês e tal. Eles ensinam essas coisas. Mas eu queria contar uma história de valores. E aí os valores são mais só do que os valores financeiros e econômicos. Então ela tem uma pequena introdução a esses valores de economia, mas o que é muito maior do que tudo são os valores humanos. E aí, depois que eu tinha feito isso tudo, veio a possibilidade de pensar quanto vale, né? Que é a pergunta que a gente se faz sempre: quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale aquilo? Tá? Então, ela nasce, esse título, depois de eu ter escrito o livro, assim, e eu tinha feito toda a história, mas faltava o título. E aí eu comecei a perguntar para mim, assim, né? Qual é que seria esse título? Daí eu, poxa, quanto vale? Se eu estou falando de valores, quanto vale? É a pergunta. E essa é a história do título do livro. Simone, acho que a gente está encaminhando para o final agora, né? Isso, eu acredito que sim também. Tem mais alguns elogios aí. Parabéns pelo trabalho, obra maravilhosa, né? Dentre muitas outras que já escreveu. Interessante, parabéns. O André está pedindo a rotina dos livros, né? Rotina dos livros com a pandemia. É isso? O que o André quis dizer com isso? Não entendi ali. Como está sendo a rotina com os livros em época de pandemia? Pergunta para mim, a minha rotina. Rotina com os livros. Com os que eu escrevo ou com os que eu leio? Não está claro aqui. Tá, não, mas eu vou responder os que eu escrevo e os que eu leio. É o André, né, que perguntou? Isso, André Lima e Silva. André, assim, eu tô 20 anos depois que eu tinha iniciado uma faculdade de filosofia, eu retornei. E eu estou terminando agora essa formação em filosofia. E eu tenho muita leitura. Assim, é um negócio absurdamente desumano, tudo que eu tenho que ler por conta da filosofia. Então, as minhas leituras estão sendo muito mais voltadas para a minha escola, né? Por isso que eu disse que eu sou colega de vocês, que a gente é estudante. Mas eu não estou conseguindo escrever muito também, assim. Eu estou num momento eu estou fazendo já uma cadeira para um mestrado, estou fazendo finalizando a filosofia, e aí tem que pensar em todo o meu trabalho e tudo, como é que eu pago as contas, como é que eu encho a geladeira, quanto vale, né? A gente tem que entender essas condições, assim. Por isso que eu estou agora num stand-byzinho de escrever livros. Eu tenho 3 artigos que eu tenho que escrever agora para a faculdade, e eu preciso escrever agora no próximo mês, assim. Agora, depois disso, quando eu chegar no momento de férias escolares, eu vou me debruçar nos livros que eu iniciei, que é o livro da Vana, né, que fala na cultura surda, e o livro dessa haitiana, que eu também tenho que escrever. Respondi? Acredito que sim, né? Respondido isso, o teu microfone está desligado. Tem ainda o Luiz Fernando está te pedindo se você já participou de algum filme, Rodrigo. Sim. Eu participei de um filme que conta a história de 200 anos de Cachoeira do Sul. E aí eu não participo assim como um personagem, atuando, nem nada disso. Eu participo
porque eu canto a música que é o hino da cidade. Então, a minha participação é como eu mesmo. mas eu tenho agora um projeto de um curta-metragem que daí eu vou atuar. Quero ver como é que vai ser, se eu vou ser muito canastrão ou não. Eu já participei do capítulo final da novela Paraíso, que é uma novela de 2009. Aí fui lá no Projac e participei do último capítulo da novela. Até deve ter isso aí no YouTube, eu acho que quem quiser ver. Que aí eu ainda tinha uma dupla com meu irmão, né? E a gente foi fazer, a gente estava com uma música na trilha da novela, e no final da novela a gente foi lá tocar a música, que era um concurso que tinha e tal. E foi muito legal, assim. Estou fazendo dos projetos, já foi trabalhado, por exemplo, aí em Capinzal, o livro Diferenças. Aliás, dos recados que eu recebi foi dizendo que a menina já tinha lido o livro Diferenças e tinha gostado muito, gostou muito quanto vale. Não ouvi, quem falou foi a Tamires? Foi? Não, Rodrigo, acho que foi alguém que abriu o microfone Tá. E tinha uma conversa. Mas, enfim, eu acho que esse livro Diferenças, assim como Quanto Vale, vão dar muitos frutos ainda. O livro Diferenças, eu estou com um projeto agora para que ele seja um filme de curta-metragem de animação. E vai ser disponibilizado depois gratuitamente nas redes. E eu estou gostando muito disso. Assim. Então, assim, é cinema também. Não vou estar atuando, mas fui eu que inventei a história, o roteiro e tal. E eu acho muito bacana assim, a gente poder estar contando histórias nas mais variadas plataformas. Né? Uma das coisas que vocês, meus colegas estudantes, uma das coisas que eu acho que a gente não pode sufocar na gente é escrever, é inventar coisas com qualquer arte, sabe? É pintar, é atuar, é usar de tudo que a gente tem dentro da gente, assim, que a gente quer botar para fora, a gente bota. Não está escrito em lugar nenhum que tu... mas eu não tenho uma voz bonita. Tá, mas não está escrito que tu, por não ter uma voz bonita, não possa cantar. Não está escrito que porque... mas eu não sou um escritor brilhante. Mas não está dito que tu não pode escrever. Mas eu não sei pintar. Então, só vai aprender se começar a pintar. A gente precisa estar aberto para a vida, para experimentar as coisas. E eu acho que a arte é um caminho muito, muito bonito para a gente poder se autoconhecer. Exatamente. Rodrigo, você vai cantar? E eu quero abrir as câmeras aí para a foto final, daí, para a gente ir encerrando. Nós já estamos com 1h30 de live. Mas alguém escreveu alguma coisa que eu não vi? Tem perguntas, não tem? Escritas? Tem uma pergunta aqui, né, Simone? Isso, tem a pergunta aqui que foi, quando você era criança, você já tinha se imaginado escritor, cantor, compositor? Rodrigo, é a pergunta da Marina Polo, né, Marina? Não quis abrir o microfone, mas ela deixou a perguntinha no chat. Marina. E também pergunta qual o livro que você leu que mais te chamou a atenção, tá? São 2 perguntas. E aí encerramos as perguntas. E nós precisamos encerrar. Tá muito gostoso. Marina, quando eu tem uma fita cassete. Quantos anos tu tem, Marina? Qual é a tua idade? Escrevendo, Marina escrevendo, mandando. 12. Tá. Quando eu tinha... tu conhece o que é uma fita cassete, assim? Ou não? Nunca viu isso na vida? Sim? Pois é. Já viu uma? Já. Tem aqui em casa. Pois é. Ótimo. Então tu vai entender do que eu vou te falar. Quando eu tinha 4 anos de idade, 4, eu tenho um tio ainda, irmão do meu pai, que ele vivia andando com um gravador, com uma fita cassete, sim. E aí ele gostava de entrevistar a família.
E ele dizia, fulano, o que tu tá dizendo? E tal, né? Ele chegava no meu avô, que era o pai dele, e falava, pai, como é que foi quando o senhor estava andando a cavalo, que saiu, levou 3 dias para chegar em Caxias do Sul, de Torres a Caxias? E aí o meu avô narrava a história e ele registrava o áudio numa fita cassete. E aí ele chegou para mim, só que eu não lembro disso. Eu só ouvi a fita depois de adulto. Ele chegou para mim e falou, Rodrigo, o que tu vai ser quando crescer? E eu tinha 4 anos e eu disse, um baita cantor. Com 4 anos eu não sabia se eu queria ser um cantor, mas eu achava que queria, né? E depois, com 9 anos, a música começou a fazer parte da minha vida assim, de forma muito intensa. Eu tocava meu violão na escola, eu gostava de estar com meus colegas, assim, a gente discutindo músicas e tentando aprender música, né? Então, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, eu, com 13 anos, um ano mais que tu tens hoje, eu já sabia que eu ia querer fazer música até eu estar vivo. Mas a literatura, não. Eu nunca pensei que eu fosse escrever um dia um livro. Nunca pensei. Mas eu gosto muito de escrever. Eu sempre gostei de ler bastante. E eu lia gibi, muito gibi. Eu lia bula de remédio, qualquer coisa. Eu ia no banheiro, eu lia. Eu lia tudo, placa, todas as coisas que eu via. Eu lia. Porque eu sempre fui conversador, né? E quando a gente faz música e tal, que a gente quer estar podendo comunicar através da arte, quando a gente lê, a gente aprende mais coisas e mais palavras, e a gente tem a possibilidade de conhecer mais do mundo e mais das pessoas. E aí eu começo a ter bastante vocabulário e possibilidades de construção das coisas, das frases, e eu começo a me dar bem nas redações, nas aulas de português. E aí, quando eu comecei a ganhar notas boas pelas aulas de português, das redações, eu comecei a achar bem legal aquilo. E, enfim, nunca me pensei que eu fosse ser um escritor, mas eu agradeço muito por todos os meus professores e as minhas professoras que me deram a possibilidade de, no dia que eu quis ser um escritor, que eu pudesse sê-lo. Mas eu tive a possibilidade de ser um escritor porque eu tive professores muito bons, que sempre me estimularam e me mostraram o caminho. Então é isso. Essa é a minha resposta para ti. Aliás, feliz dia do professor, né? Amanhã. Amanhã, isso mesmo. Vamos cantar, ó. Parabéns para os prof, então, ó. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que os profs sigam nos inspirando. Fala, professor. Tem mais uma pergunta ou não? Sim? Não tem pergunta. Tinha mais uma pergunta? Tinha uma do livro que você leu que mais te chamou a atenção. Isso aí. Tá, eu não sei qual é o livro que eu li que mais me chamou a atenção. Eu não sei qual é esse livro. Tem muitos livros, e cada momento da vida a gente vai ter livros que vão nos tocar. Vai ter música que vai nos tocar em cada momento da vida. E a gente também, quando lê um livro em momentos diferentes da vida, o mesmo livro, esse livro vai nos contar outra história, outras coisas, né? Por isso que eu falei que eu quero ler agora toda a trilogia ali do Tempo e o Vento, porque é isso, depois de velho, a gente enxerga outras coisas, né? Então o tempo nos dá essa possibilidade de cada vez que a gente tem o contato com um livro, esse livro nos conta uma outra história, a gente percebe o livro de um outro jeito. Então eu não tenho o livro que mais me encantou, assim, mas eu tenho muitos livros que me encantam, assim, muitos. Isso aí, Rodrigo. Então, assim, a gente tem que terminar, né? Porque está muito gostoso o bate-papo. A gente iria longe, né? Hoje, e você fala muito bem. Mas a gente vai, né? Temos um horário e a gente tem que ir encerrando.
Vamos fazer uma foto? Eu vou alterar o layout. Dá tempo para uma musiquinha, Isolete? Pode cantar, Rodrigo. Fica à vontade. Eu vou alterando enquanto isso aqui. Então, assim, ó. Tá, é uma micromúsica, é uma musiquinha pequena, porque todo domingo, no final do dia, eu posto nas minhas redes sociais, que eu posto no Instagram, no Facebook e no Twitter, uma palavra musicada. Porque eu sempre, aliás, vocês, se tiverem vontade, me manda aí uma mensagem inbox depois, lá no Insta ou de qualquer das redes sociais ali, me manda uma mensagem assim, dizendo, por que tu não faz uma palavra musicada com tal palavra? Porque eu confesso, eu sofro quando chega domingo e eu tenho que fazer a palavra musicada e eu não sei qual é a palavra. Aí, assim, vocês vão me ajudar se vocês mandarem algumas palavras. Eu já fiz mais de 60 palavras musicadas, que eu estou fazendo isso há um ano e pouco. Você sabe, então, Rodrigo, tem uma desculpa que eu te quero... interromper. Desculpa te interromper, mas você sabe que o 7º ano aí nessa jornada literária, o 7º ano foi desafiado. A gente mandou as palavras musicadas que você fez, né? Várias para os alunos, em áudio e vídeo, né? Você tem alguns vídeos. E aí os alunos estão sendo desafiados a criar palavras musicadas, então. Agora, de repente você receba, se os alunos até criarem, né, fizerem vídeos cantando ou declamando a palavra musicada, envia para o WhatsApp da escola, envia para o WhatsApp da professora de língua portuguesa, que a gente vai estar encaminhando para o Rodrigo. Quem sabe aparece lá no site do Rodrigo, né? Quem sabe aparece lá no site da Secretaria de Educação, na página da Educação, né? Se vocês me mandarem 200, eu não vou conseguir fazer. Mas, assim, os primeiros que mandarem, eu vou pegar esse vídeo e vou tentar. Eu não estou prometendo, porque pode ser que eu não consiga cumprir. Mas eu vou tentar pegar o vídeo e fazer uma parceria para eu poder montar um vídeo que eu estou junto fazendo a palavra musicada de vocês. E a gente posta isso, tá? Vamos compartilhar isso. Eu vou tentar fazer. Se alguém me mandar uma palavra musicada aí, cantadinha e tal, ali eu vou tentar. Ou declamada. Eu vou tentar fazer um vídeo junto com esse vídeo que me mandarem. E aí a gente posta nas redes. Olha aí, lançado o desafio. Eu sei que tem essa atividade dos alunos de língua portuguesa. Já que eu sei que o horário já estourou e tal, mas pelo menos a galera ficou, né? Puderam dar presença e vazar, mas ficaram. Então é sinal que tá bom o negócio. Não, o povo tá aí. Eu vou encerrar com a palavra empatia, porque acho que tem tudo a ver com o livro Diferenças e com o livro Quanto Vale, que foi trabalhado agora. O que é empatia, né? Então, assim, é um conceitinho bem simples da palavra e que virou uma palavra musicada. Então eu vou me despedir de vocês com essa música e já para estimular quem quiser a fazer uma palavra. Mas é o seguinte, tem que pesquisar quais são as palavras que eu já fiz para a gente poder fazer uma palavra nova juntos, né? Porque tem um monte que eu já fiz ali. Precisa dar uma pesquisadinha. Não é tão fácil assim. Esse exercício criativo a gente precisa se esforçar. Mas vou fazer e quero agradecer a todo o corpo docente aí de Capinzal, a secretaria, essa administração de vocês, que está muito conectada com a educação pública, né? Com a potência da educação pública para as pessoas. E eu fico muito, muito agradecido de poder estar junto com vocês, construindo esse mundo de pessoas mais solidárias, de pessoas mais afetuosas, e que a gente tenha sempre a clareza de que o respeito, né, é um elo dessa corrente que nos une, muito importante, assim. Então, muito, muito, muito obrigado a vocês todos, e eu me sinto um capinzalense, assim.
porque já tive na segunda jornada e fiquei feliz demais com que todos os alunos e os professores me proporcionaram naquele dia, e hoje estou tão feliz quanto. Quero que a gente possa seguir muito tempo juntos, assim. Todos esses meus colegas agora, estudantes do 7º ano, espero que cruzar com o caminho de vocês ao longo da vida. Vou morrer quer dizer, morrer não, quero seguir vivo para ver vocês. Mas eu vou ficar muito, muito feliz de um dia encontrar com algum de vocês, quando vocês já tiverem adultos e tal, e eu velhinho, cabecinha branca e tal, e vocês poderem falar, aquela vez lá a gente estava falando e tal, e eu vou gostar de poder encontrar com vocês futuramente. Então, assim, vou cantar a música agora, porque todo mundo tem que sair. Empatia, palavra musicada, bem curtinha. Tá bem? Tentar colocar-se no lugar do outro. Pensar, e se fosse comigo, será que eu gostaria? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a empatia. Tentar colocar-se no lugar do outro. Pensar, e se fosse comigo, será que eu gostaria? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a empatia. Aplausos para todos. Rodrigo, agora eu vou alterar o layout aqui para a gente poder sair na foto, todo mundo que estiver por aqui. Deixa eu colocar aqui no mosaico. Vamos abrir as câmeras para a foto. Olha aí, Rodrigo, que bonito. Que mosaico bonito. Vamos lá. Quem conseguir abrir a câmera? Temos ali um espacinho para mais câmeras ainda abertas. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar no WhatsApp. Espera aí, deixa eu só carregar um minutinho. Carregar. Quem tiver aí pode bater a foto também. Vamos lá. Ai, que foto bonita. Deu certo? Eu Deu fiquei certo. com cara de pôster, assim. Deixa eu ver se deu certo, peraí. Ai, deu certo. Ficou bem legal. Mais uma. Muito legal, Rodrigo. Parabéns, obrigada por quem ficou aqui até o final. Quem quiser tirar mais uma foto mais de pertinho, né, com menos pessoas, espera até o final. E hoje à noite, Rodrigo, tem a Secretaria da Educação vai estar fazendo o entardecer com histórias na página da Secretaria Municipal de Educação hoje. Tem a contação de histórias do livro Quanto Vale, do Rodrigo Munari. Quem quiser estar acompanhando, vai estar lá. Esse livro vai ser contado pela equipe de contadores de história da Secretaria de Educação hoje à tarde. Então, fica o convite para todos também. Qual é o horário mesmo? Eu acho que é às 19 horas. Eu vou colocar 19 horas, eu coloco para 17 horas isso. Oi? 17 horas. É 17 horas, aí eu faço confusão. 17 horas hoje na página da Secretaria Municipal de Educação através do Facebook da Secretaria. Tá legal? Todos convidados. Obrigado. E vamos nos despedindo, então, Rodrigo. E quem quiser tirar foto, pode só deixar a câmera aberta e dando print aí, né? Para tirar foto com
Quando tem menos pessoas, acho que vai aparecendo mais, né? Eu não tenho ideia de como é que se faz isso. A gente dá print, Rodrigo, deixa a tela aberta e dá print. Tem uma teclinha no notebook, né? Ou no celular, eu não sei, acho que faz captura de tela, não sei. Não sei também, na próxima vez eu vou atinar. Tudo bem, então. Eu vou mandar para a Dani para ela colocar no Instagram. Bom, aí fica bem mais fácil. Olha aí. A Dani é da tecnologia? Não, ela vai receber a foto e daí a gente consegue botar. Estou mandando para ela. Tudo bem, só tenho a agradecer a vocês, viu? Obrigada, Rodrigo. Não, nada do que eu falo é demagogia. Eu não falo as coisas para ficar agradando vocês e tal. Eu realmente gosto muito da postura de vocês, educadores e tal. Sou filho de um professor e entendo que a educação, juntamente com a arte, são ferramentas das mais potentes para a gente poder melhorar as pessoas, para a gente poder melhorar o mundo. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado.